Mostra a tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra tua glória, mostra tua glória na face daquele que eu amo e fica. É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Vai! Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. Declare! É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na... É o que? É o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Oh, é o nosso lugar. Oh, é o nosso lugar. Na tua presença é o nosso lugar, Senhor. É o único lugar que queremos estar, na tua presença. Não há outro lugar, Senhor. Não há outro lugar, não há. Oh, para onde iremos? Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Longe da tua face. Não há salvação longe de ti, Jesus. Não há milagre, Senhor, longe de ti. Não há vitória senão em ti. Tu és o caminho que nós queremos seguir, Pai. Tu és o caminho que nós queremos trilhar, Jesus. Tu és tudo que precisamos. Oh, como é bom estar em ti, Jesus. Tu és um Senhor de milagres. Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus maravilhoso. E nós te amamos. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez, igreja. Aplauda forte e dê glória a Deus. Aleluia. Mais forte é o Senhor. É para Ele todo louvor, toda honra e toda glória. É Ele, é Ele, é Ele. Porque Ele vive, Ele reina. Ele reina, Ele reina, Ele reina. Aleluia. 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 Como é bom louvar a Deus. Diga para o seu irmão, é muito bom ter você aqui conosco. Amém? É muito bom ter cada um de vocês aqui. Os amados lá de Elias Fausto, sejam todos bem-vindos. Amém? É muito bom ter vocês aqui. Os demais que estão nos visitando, muito obrigado pela presença. E todos que vieram, muito obrigado. Também eu gostaria de falar e agradecer a todos que estão ouvindo o culto hoje. Um grande saludo a todos de Bolívia. Deus o bendiga. Como é bom saber que Deus sempre está conosco, amém? Como é bom podermos adorar a Deus e ver os milagres do Senhor. Queria chamar o pastor Elias Fausto aqui. Como é o seu nome mesmo, irmão? Rildo, pastor Rildo. Dá para subir, pastor? Não, ou não dá? Não, fica aí, pastor Rildo. Dá para subir? Dá ou não? Não, pastor Rildo, fica aqui. Pastor Rildo, ele veio dar o testemunho dele. Vira a câmera para cá. Vamos mostrar o pastor Rildo também para a Bolívia. Pode pôr uma cadeira aqui. Pastor Rildo, senta aqui. Abaixa para que todos das nações vejam isso. Senta, pastor Rildo. Pode sentar, igreja. Pastor Rildo é da igreja em Elias Fausto. Pastor Rildo é um pastor de la ciudad de Elias Fausto.
acerca de Indaiatuba. E ele está aqui para dar testemunho dele. Nós oramos por ele. Ele teve um acidente. E ele está aqui hoje para testemunhar que Deus é Deus. Já começa a aplaudir ao Senhor porque Deus curou ele. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Primeiramente eu louvo a Deus, né, por essa oportunidade, pelo privilégio. Eu já agradeço a Deus e aos irmãos pelas orações, né? Quem crê em milagre, irmão? Deus ainda faz milagre. Eu louvo a Deus pelo pastor Cleito, pela pastora Marta, que tem orado, que tem nos ajudado. E dia 11 de junho deste ano, irmãos, eu estava no meu trabalho, eu trabalho por conta, e eu estava em cima de um telhado, mais ou menos 12 metros de altura, né? E, de repente, eu tomei uma descarga elétrica de 13.800 volts. Deus é fiel. E essa descarga, ela me jogou de cima do telhado e eu já caí desacordado, né? Eu tive múltiplas fraturas no meu corpo. Eu me quebrei todo. Mas quando o Senhor, Ele tem promessa na vida do homem e da mulher de Deus, Ele diz que ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, Ele estaria conosco, né? Eu creio nisso, irmãos, que ainda que o inimigo ele tente contra a minha e a tua vida, Deus é fiel. E de repente eu me encontrava nessa situação. E aquela correria, aquele desespero, eu fui para um hospital ali na nossa cidade, ali não tinha recurso algum, né? Porque ali não tinha como eles me operaram, porque eu quebrei a minha coluna, eu quebrei a minha bacia, eu quebrei as minhas mãos, quebrei o meu pé, né? Mas o Senhor, Ele cuida dos seus. E o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele me levou para um dos melhores hospitais ali da região, em Piracicaba, o fornecedor de cana. Chegando ali, o médico disse também por que me levaram para ali, que não tinha condições, que eles não tinham os materiais para mim operar, e eu estava falecendo. Todo o meu sangue do meu corpo estava coagulando, a minha medula estava sendo comprimida, porque eu quebrei 4 ossos da minha vértebra. Ela esmagou, né? E ele falou que não tinha jeito, que não teria como, mas o Senhor estava no controle. E o meu bispo, ele orando, os irmãos clamando ao Senhor, e um médico da equipe, um único médico, ele disse, não, eu vou operar este homem. Nenhum dos médicos queriam colocar a mão em mim, porque o meu caso era muito grave. E Deus, irmãos, Ele preparou todos os materiais. Hoje eu tenho 10 pinos na minha coluna, uma placa de aço na minha bacia, né? O médico me disse que eu nunca mais iria andar, né? Que eu iria usar sonda para o resto da minha vida, mas a última palavra quem dá é o Senhor. E para a honra e glória do Senhor, com 3 meses eu já comecei a andar. Glorifique ao Senhor, meu amado. Deus é fiel. Ele diz que Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele não foi, Ele não será, Ele é. Por isso que eu louvo e engrandeço esse Deus. Porque Ele ainda realiza milagre. Ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua situação, mas eu creio e tenho a certeza que o Deus que nós estamos adorando aqui, Ele é poderoso. A palavra do Senhor diz que agindo Deus, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Ninguém, irmãos. Eu sempre digo, pode o inferno se levantar contra a tua vida, mas quando o Senhor também se levanta do seu trono, aí é coisa diferente. O que Ele disse para o seu servo, rei Josafá, esta peleja não é sua, mas é do Senhor. Aleluia. E eu me encontrava naquele hospital, naquela situação, e a minha primeira cirurgia, ela durou 16 horas.
Entrei 8 horas da manhã, saí mais de 10 horas da noite. E o médico disse para minha esposa, olha, se ele operar, ele morre. Se não operar, ele morre do mesmo jeito. Me deram 2% de vida. Passei pela primeira cirurgia para eles arrumarem a minha bacia. A minha bacia deu um giro de 180 graus. Ela saiu do lugar, quebrou em 2 lugares. E o médico disse, olha, não sei se ele vai resistir à primeira cirurgia. Tomei 16 bolsas de sangue, perdi muito sangue, tanto na queda como na cirurgia. Mas disse, eu não sei se ele vai resistir, vamos ver. E para a honra e glória do Senhor, eu passei pela primeira, passei pela segunda, passei pela terceira, passei pela quarta, passei pela quinta, passei pela sexta e pela 7ª cirurgia. Aleluia. Em todas elas, eu via a mão de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. E ali eu vi a mão de Deus. Eu tinha certeza que havia um povo clamando pela minha vida. Não só aqui no Brasil, né, pastora? Outros países também. Eu louvo ao Senhor. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine um povo orando no mesmo propósito. Por isso eu digo, irmão, continue orando, continue acreditando, continue buscando, porque o teu milagre ele vai chegar em nome do Senhor. Eu sempre digo que o tempo de Deus é o melhor tempo para a nossa vida. A forma de Deus trabalhar é a melhor forma e o melhor jeito. Por isso descanse no Senhor. E eu louvo a Deus porque o Senhor, cada dia Ele tem feito coisas grandes na minha vida. O médico disse que eu iria para casa com sonda, que eu iria usar sonda o resto da minha vida. E nenhuma noite o Senhor atirou. Dizem que a sonda não sai sozinha, que é difícil sair, mas o Senhor tirou. Aleluia. E esse meu braço, ele estava, devido à descarga elétrica, ele atrofiou. Esse meu braço ele ficou todo preto. E eu não conseguia esticar o braço. E em uma madrugada eu buscando ao Senhor, orando a Deus. O Senhor, Ele arrumou meu braço e melhorou os meus dedos. Hoje eu tenho toda a sensibilidade nos meus dedos, para a honra e glória do Senhor. O médico disse que não iria andar, não teria possibilidade. Vocês estão vendo os exames, todos os ossos quebrados aqui embaixo. Quebrou, esmagou, né, pastor? Deslocou. Ela saiu do lugar. E a minha medula estava sendo comprimida aqui. Amém. Queridos, nós que trabalhamos na área, aqui é a região do cóccix e a TL12. Aqui é quando é comprimido a coluna nessa região, as pernas são paralisadas e devido à dor, para quem não sabe, a medula óssea é o que produz os glóbulos vermelhos. Com a quebra da coluna nessa região, realmente começa a coagular o sangue, isso é natural, é morte na certa. Realmente você é milagre, meu irmão. Então, vocês conseguem enxergar aqui? A coluna tem que ser reta, queridos. Nós temos aqui a coluna e aqui os ossos fora, totalmente fora, porque foi quebrado, foi rasgado os nervos. Deus é fiel. Aleluia. Então aqui eu quebrei, tem mais um aí? O médico, irmãos, ele disse que realmente as minhas pernas, essa perna aqui eu não mexia, de forma alguma. Né? Eu só tinha movimento no pescoço. Fiquei entubado, fiquei respirando a base dos aparelhos. 12 dias, o médico disse que eu iria ficar 4 meses na UTI. E com 12 dias, para a honra e glória do Senhor, Deus me tirou. Porque Deus é fiel. Deus tem usado várias pessoas, mulheres, Deus, que Deus tem pressa. Né, pastor? Quem está com pressa do processo noivo é Deus, irmão. E quando Deus ele entra na peleja, quando ele entra, irmãos, a causa é ganha. Aleluia. A coisa é diferente. E com 12 dias Deus me tirou da UTI, me levou para o quarto. E no quarto fiquei apenas 9 dias.
O médico disse que eu não teria possibilidade alguma de sair nem da UTI, pastor, devido a esse meu caso, que era muito grave. E todas as vezes que eu saía do centro cirúrgico e chegava para mim, e disse, o teu marido é forte. Ele disse, não, doutor, o Deus que ele serve que é grande, que é forte, que é poderoso. Tanto é que esse dia eu passei por um dos médicos que operou o meu pé, porque a descarga entrou aqui e saiu no meu calcanhar. Meu calcanhar, ele explodiu. Esmigalhou esse meu, aqui ó. Quebrou aqui, tudo. Esmagou, estourou. Se não saísse por aqui, eu iria morrer. Os meus pulmões, os meus rins, o meu coração, ele ia torrar. 13.800 volts, 12 metros de altura. Eu parecia que um caminhão me bateu e eu voei como daqui nessa coluna e caí na calçada. Não lembro de nada, só lembro da descarga elétrica e mais nada. Deus é tão bom que não permitiu que eu sentisse dor nenhuma. Deus disse para o inimigo, você pode derrubar, mas a cabeça você não toca. Não tive um arranhão no meu rosto, quebrei os meus dentes, não machuquei minha boca, não tive nenhuma fratura na minha face, não machuquei minha cabeça, irmão. A tendência, quem cai de altura é o quê? Bater a cabeça, né? Quebrei os dentes aqui da frente e não machuquei a minha boca, não quebrei nada, não quebrei maxilar, não quebrei nada. Porque Deus, eu creio, tenho a certeza que ali havia um anjo do Senhor com as suas mãos. Porque Deus, irmãos, nunca, jamais Ele iria me tirar da minha cidade, do meio da minha parentela, para me trazer para a cidade, para eu pastorear, e eu iria morrer. E as promessas de Deus? E aquilo que Deus, Ele prometeu na minha vida, pastor. Ele não é filho do homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus que vela pela sua palavra. O inimigo, ele tentou de várias formas, mas ele foi derrotado mais uma vez. Aleluia. Imagine como ficou o inferno quando eles viram que eu não morri. Imagine só. A cara do inimigo, pastor. Tentei, não consegui. E agora? Deus fala, agora sai da frente porque eu vou trabalhar na vida dele. Aleluia. Fui para o hospital, irmãos, desenganado. Passei por todas esse processo. Tomei 88 pontos no meu corpo. 88 pontos. Irmão. Hoje eu falo que eu tenho as marcas de Cristo. Hoje eu falo que eu sou um vaso novo. Deus teve que quebrar, literalmente, né, irmão? E fazer um vaso da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. Hoje, graças a Deus, eu trabalho só para o Senhor. Trabalho só para o meu Deus. E graças a Deus, cada dia Deus ele tem feito algo diferente. Comecei a sentar na cama, depois com uma grande dificuldade, porque você fica 40 dias de cama. Imagina só, pastor, 40 dias deitado, só mexendo no pescoço. E para sentar, a tontura. Fiquei com medo, primeira vez. Aí Deus foi tão maravilhoso que eu consegui sentar na cadeira de roda. Fiquei mais 1 mês e meio na cadeira de roda. Foi um processo difícil também. A minha esposa me empurrava para a igreja e me trazia. Imagina, olha lá, o pastor. Olha a situação dele. O inimigo, irmão, tentando nos humilhar. Muitos iam ali, até crente, pastor, e não acreditavam que Deus ia me levantar, sabia? E esse aqui, não sei, não vai andar mais. Vai ficar vegetando, coitada da esposa. Tem um pastor vegetando na cama. E Deus me levanta, irmão. Vou para o andador. E hoje não estou mais andando, estou apenas usando esta bengala. Minhas pernas não mexiam, irmãos, ó. Hoje eu ando para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Aplaude ao Senhor, meu irmão. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Por isso eu digo que há esperança. Há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Você tem confiado em Deus? Você tem descansado no Senhor? Eu tive experiências com Deus naquela UTI. Ali nós aprendemos com Deus. Deus nos ensina. Deus nos molda o nosso caráter. Deus nos transforma, irmão. E Deus mudou a minha vida, mudou minha história para melhor. Porque Ele é fiel. Continue acreditando no seu milagre, meu amado. Se ainda não chegou, continue na posição que Deus tem te colocado. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, mas continue firme, acreditando. O mesmo Deus que operou na minha vida, Ele vai operar na tua vida. Presta esse meu DVD. Tem uma foto aqui minha, pastor, quando eu estava no quarto.
Eu já estava bom aí. Estava 10 vezes pior do que isso aí. Minha cabeça inchada, minha perna inchada, meu joelho inchado. Meu braço está até escuro aí. E essa gravação desse DVD eu ganhei. Eu não sei porquê, mas Deus me deu. E vidas estão sendo alcançadas através desse testemunho. Aleluia. E aqui eu conto todos os detalhes, desde a queda até a minha casa. Todos os processos que Deus fez, irmão. Porque Deus, assim, cada dia Ele faz algo novo na nossa vida. Você crê nisso, irmão? O processo está difícil, continue acreditando. Diz que Ele prova que Ele ama. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama. Todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Você tem amado ao Senhor? Você tem descansado em Deus? Mas descanse nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Tudo, irmão, não importa se é na vida do teu esposo, se é na vida do teu filho, se é na vida da tua parentela. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Continue louvando, continue acreditando. É na hora mais difícil da nossa vida que Deus aparece. Eu tive experiência com Deus naquela UTI, quando eu estava entubado, respirando pelos aparelhos, e o Senhor, meu Deus, falava comigo. Ali eu aprendi, irmãos, a ouvir o sim, o não e o espera. Só queremos ouvir o sim de Deus, mas muitas vezes Deus fala não, espera mais um pouco. Quantas vezes que eu orava para Deus amenizar minha dor, pastor, a morfina não passava a dor. Meus ossos todos quebrados, irmãos, eu tomando 3 vezes morfina. Irmãos, o momento mais difícil é quando eles fixaram 4 ferros na minha barriga, pastor, da grossura de um dedo, para estancar o sangue. Imagine me virar na cama para tomar banho. Eu gritava naquela UTI, meu amado. Eu creio que todo o hospital ouvia o meu gemido. Mas sabe o que me confortava, meu amado? É que o meu Deus passou dores maiores do que a minha. Eu lembrei dos cravos, eu lembrei da coroa. Eu lembrei dos pregos. E eu orava, Deus não tirava a minha dor. Sabe o que eu fiz? Comecei a orar pelos pacientes da UTI. Em momento algum eu abri a minha boca para murmurar e para questionar Deus. Em momento algum, Deus é testemunho disso. Todas as pessoas que iam na UTI me visitar, irmãos, saíam renovadas. Está aí o nosso pastor Edson, a nossa irmã Eliana, e os demais irmãos, o irmão Kim, o Pio e outros que foram me visitar ali. E quando chegava ali, sabe o que eu estava fazendo? Louvando a Deus. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E quando eles colocaram aqueles 4 ferros na minha barriga e me viravam para tomar banho, a dor era profunda. E muitas vezes demos uma martelada no dedo e gritamos e fala que está doendo. Irmãos, eu não me alimentava. 21 dias sem me alimentar, pastor. Não podia ficar deitado. Água molhava só os meus lábios. Eu queria tomar água, eu tinha que depender de uma enfermeira vir a hora que ela quisesse, o tempo, e molhava os meus lábios. E hoje nós nem agradecemos pelo copo de água que tomamos. Tudo isso eu aprendi com Deus, meu amado, a ser simples, humilde. Naquele quarto, eu só comia quando alguma enfermeira vinha me dar. Ficava ali minha comida meia hora, 1 hora, quando ela vinha já estava gelada. E sabe do que eu me alimentei 21 dias? Gelatina e suco. Só isso que eu comia. Mas nada. Água, irmãos, não tomava, era pouca. E hoje eu agradeço a Deus por tudo. Por um prato de arroz eu agradeço, meu Deus. Obrigado pelo arroz. Pode ter arroz puro, pastor. Para mim é uma maravilha, pastor. Porque ali eu não tinha um alimento. Quando vinha era aquela comida pastosa. Imagina só. Sem gosto. Dolorido, irmão. Como que aquilo ia descer eu deitado? Mas Deus me sustentou. O Espírito Santo de Deus me fortaleceu. E esse dia eu passei no médico, quando ele falou para minha esposa, ele vai andar com aquela cara de deboche. Aí quando eu comecei a andar, ele quase teve um treco, quase caiu para trás. Começou a tirar foto, começou a filmar.
porque eles não estavam acreditando no processo que Deus estava fazendo na minha vida. Por isso eu louvo a Deus, irmãos, pelas vossas orações. Eu sou a resposta da tua oração. Continue orando. Amém? Que Deus vos abençoe. Se irmãos quiserem, aplaude ao Senhor. Irmão. Aleluia. Graças a Deus. É que esse meu testemunho, ele é uma hora e meia. Se os irmãos quiserem ouvir todo, irmãos, tem no DVD. Todos os detalhes, desde quando eu caí, quando a ambulância demorou 20 minutos, pastor, e é perto do hospital. E ainda colocaram aquele colete errado, de ponta cabeça. Não foi, Nilson? Colocaram errado. Fiquei 20 minutos lá, na calçada, esperando a ambulância, pastor. Errado. Essa minha pupila dos meus olhos, ela dilatou de uma forma que pegou todo o meu olho. Eu cheguei já praticamente morto no hospital. Praticamente morto. Ainda errado ainda. Só que eu não sentia dor nenhuma na minha coluna. Deus me anestesiou. Eu creio que ali derramou o seu bálsamo de Gileade sobre a minha vida, irmão. Dor nenhuma eu senti. Todos falam, opera da coluna, sente dor. Eu não sinto dor nenhuma. Tem 10 pinos aqui na minha coluna. Não sinto dor nenhuma. Aleluia. Presta aqui, irmão. Me ajuda aqui. Aleluia. Aleluia. Esse é o homem que o Beto falou que nunca mais ia andar. Aleluia. Deus é fiel. Eu tenho um laudo aí que marca que eu sou paraplégico. O pastor já viu, né? Porque minhas pernas não iriam voltar mais a funcionar. Como o pastor disse, as pernas estavam paralisadas. Mas o mesmo Deus que curou aquele paralítico no tanque de Betesda, o cego de Jericó, a mulher com um fluxo de sangue, é o mesmo Deus que operou na minha e vai operar na tua vida. Aleluias. Deus abençoe, irmãos. Se os irmãos quiserem o DVD para abençoar o meu ministério, apenas R$10. Então ali conta todo o processo, que é muito longo. É 1h30, mais ou menos, de testemunho. Eu agradeço a vida do pastor Cleito mais uma vez, pela oportunidade, pelas vossas orações, pela vida da pastora Marta, que tem nos ajudado, tem nos abençoado. Eu louvo a Deus por esta igreja. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor. Abençoe. Obrigado. Nos encheu o coração pelo seu testemunho. Deus abençoe. Que bênção. Aplauda o Senhor mais uma vez, amém? Que falar, né? Hoje acho que não precisa nem pregar mais, né? Esse testemunho fica para os nossos corações, queridos. Por isso que a igreja não pode parar de orar. Lembro quando a pastora Marta pediu, nós nos ajoelhamos aqui e clamamos e profetizamos. Nas segundas-feiras o Marquinhos continua orando com o pessoal. Enfim, queridos, como vale a oração dos justos. Por isso que a igreja não pode parar de orar. Amém? Vê a coluna do pastor, totalmente dilacerada, quebrada, e vê ele andando. Amados, nosso Deus é o Deus do impossível. Amados, eu falo isso com propriedade, porque está aí a Lu, que é também da área de saúde. Nós sabemos que isso realmente é um grande milagre. Por mais que se coloque os ossos no lugar, uma coluna quebrada, dilacerada, solta, queridos, pastor, você é um milagre. Glória a Deus pela sua vida. Aplauda ao Senhor. Vocês vão inchar as mãos hoje, tentando aplaudir ao Senhor. Aleluia. Deus é fiel. Queridos, vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia comigo rapidamente. Hoje eu vou, depois de uma palavra dessas, eu posso falar realmente de viver para Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo 20. Versículo 38. Diga assim:
Eu vou viver. Diga, eu vou viver para Deus. Totalmente para Deus. Amém? Lucas capítulo 20, versículo 38 diz assim: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de... pois para Ele todos... Feche seus olhos. Senhor, nesta noite, nós queremos aprender mais de Ti. Senhor, Tu não é Deus de mortos, mas de vivos. E para Ti todos vivem. Senhor, nesta noite, vem falar conosco e manifestar em nós e através de cada um de nós o Teu poder. Eu te peço nesta hora que Tu repreenda todo roubo da semente, todo roubo da palavra, todo devagar da mente, Senhor, todo movimento desnecessário. Senhor, em nome de Jesus, toda ação de Satanás está proibida nesta noite. E declaramos o fluir da Tua palavra, o preencher do Teu Espírito. Senhor, dá a cada um a porção que eles necessitam de palavra nesta noite. E vem nos alimentar com a palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Assente-se, por gentileza, meus amados. Deus não, Deus de mortos, mas Deus de vivos. Diga, o Senhor vive. Diga, Cristo vive. Cristo reina. Amém? Ele é um Deus de vivos. Mas o que acontece muitas vezes, queridos, é que a igreja parece que esquece que Deus é um Deus de vida. E muitas vezes nós deixamos que a morte guie nossos sentimentos. Morte de sonhos, morte de projetos, morte de ministérios, morte de atitudes. Porque quando nós, queridos, começamos a desistir dos projetos de Deus, nós permitimos que uma morte ministerial entre na nossa casa, entre no nosso ministério. Quando nós paramos de orar, nós paramos de nos alimentar. Quando paramos de cantar, paramos de nos alimentar. Quando paramos de ler a palavra, paramos de nos alimentar. E quem não se alimenta, morre. E é por isso que hoje há muitas pessoas dentro da igreja vivendo uma morte espiritual. Porque não buscam a palavra, porque não buscam um convívio com o Senhor. E o Senhor é um Deus de vivos. Está aí o testemunho do pastor que prova tudo isso. Às vezes, queridos, nós ficamos considerando que Deus é um Deus de longe. Não é assim que o mundo vê? Deus no céu e não sei quem na terra. Já viram isso? Porque as pessoas colocam Deus lá no céu, a ponto de não poder nos alcançar, e põem um agente na terra. Mas diga, o Senhor está em mim. Ele age através de mim. Diga, eu sou um canal da habitação do Senhor. Diga para o seu irmão, o Senhor habita em você. O Senhor age através de você. Diga, glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Amém, queridos. O Senhor é um Deus de vivos. Ontem nós tivemos o dia dos mortos, né? Ontem eu estava vindo para a igreja, foi até difícil de chegar, fui pegar a pastora Nívia, e nós passamos por perto do cemitério, não dava nem para andar, tivemos que desviar o caminho, porque as pessoas muitas vezes dão mais valor à morte do que à própria vida. E queridos, nós vivemos para o Senhor, amém? Em Romanos capítulo 14, versículo 8 diz assim: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Diga, eu sou do Senhor. Diga, vivo ou morto, eu sou do Senhor. Amém? Nós somos do Senhor. Tem até um hino, né, novo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, queridos? Nossa vida está na mão do Senhor, porque Ele está vivo. Jesus ressuscitou para te dar vida, e vida em abundância. O que o inimigo quer muitas vezes é roubar essa vida abundante. Diga: ninguém vai roubar a minha vida, porque ela é abundante. Amém. O Senhor quer nos dar uma vida abundante. Salmos 128 diz assim: aquele que confia no Senhor, feliz será, e tudo lhe irá bem. Diga para o seu irmão: você vai ser feliz, e tudo já deu certo, em nome de Jesus. Diga: tudo já deu certo. Amém. Feliz seremos e tudo nos irá bem. Veio um choque de 13 mil volts, foi isso? Veio um choque de 13 mil volts, joga no chão, quebra a coluna, quebra a pé, quebra a bacia, e o que resta é dizer: cabe a mim adorar o Senhor. Já que a dor não passa, eu vou orar por quem precisa. É cômico até, mas é legal, né? Pensa bem, meus amados. Queridos, nós temos que ter fé, nós temos que fazer valer a pena. A nossa vida tem que valer a pena. Às vezes as pessoas deixam a vida passar, começa desde pequeno, não dando valor à vida, e vai indo, destrói a vida, e deixa o seu nome cair no esquecimento. Diga: a minha vida não vai cair no esquecimento. Diga: eu vou fazer a diferença na igreja, na sociedade e no mundo, para a glória do meu Deus. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer valer o nome de Jesus. Queridos, quando Ele nos incumbiu, quando Ele nos chamou, Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e fazeis discípulos de todas as nações. Você está entendendo? Diga para o seu irmão: você é muito importante. Diga: você foi comissionado pelo Senhor a fazer discípulos e a pregar o Evangelho. Diga para o seu irmão: faça discípulos e pregue o Evangelho. Amém? Nós fomos comissionados a fazer a diferença. O que acontece é que muitas vezes a igreja se acomoda nas quatro paredes. É legal vir ao culto, adorar ao Senhor, mas é muito melhor, queridos, quando nós saímos da porta da igreja e viramos a esquina e começamos a falar do nome de Jesus, e as pessoas aceitam Ele como Senhor e Salvador. É bom adorar, mas o melhor ainda é obedecer. Amém? É fazer valer toda a palavra de Deus. Queridos, a palavra nos exorta a não ser apenas ouvinte da palavra, mas também participantes. Diga: não adianta apenas ouvir, tem que obedecer. Porque muitas pessoas ouvem, se enchem de fé, mas fé para quê? Fé para comprar uma casa, fé para prosperar, mas não fé para pregar. É ou não é? Fé, queridos, a fé não pode ser uma fé apenas para adquirir bens materiais, para adquirir posição. A nossa fé tem que ser fé para curar, para libertar e para orar, e as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Amém? A nossa fé tem que ser uma fé operante para ressuscitar os mortos e curar os enfermos. Jesus não nos chamou apenas para prosperar. Diga para o seu irmão: Jesus não te chamou apenas para prosperar. Ele te chamou principalmente
para ser uma bênção, um canal de salvação, um canal de milagres. Diga: prosperidade é consequência de obediência. Deuteronômio 28 nos fala bem sobre isso. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e cumprires todos os teus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Diga para o seu irmão: não corra atrás da bênção, porque provavelmente tem uma bênção correndo atrás de você. Diga assim: para de correr atrás da bênção, porque às vezes a bênção que você está vendo é de outro que está correndo na sua frente. A sua bênção está atrás de você, correndo atrás de você e gritando: me espera aí, irmão. Queridos, nós temos que parar às vezes e começar a agradecer. Começar a dizer: Senhor, obrigado, porque as tuas bênçãos já me alcançaram. Obrigado, Senhor, porque onde eu pisar vai ser me dado por herança. Obrigado, Senhor, porque onde eu pôr as mãos vai prosperar. Porque eu vou te obedecer. Diga: obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já deliberou sobre a minha vida. As tuas bênçãos já estão me alcançando. Obrigado, Jesus. Amém. Esse Deus que é um Deus de vivos, Ele quer te presentear, Ele quer te fazer prosperar, mas Ele quer também te fazer uma pessoa, um homem, uma mulher, usado por Ele, para que a sociedade olhe para você e diga: verdadeiramente ali vai um profeta do Senhor, verdadeiramente ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Porque, queridos, se nós não vivermos para Ele, então não vale a pena viver. Se a nossa vida não for para a glória dEle, a glória do homem é passageira, passa. Quem aqui já ouviu falar de Martin Luther King? Quem ouviu falar de Martin Luther King? Já morreu, não já? Já passou, não já? Mas até hoje falam do nome dele? Fala ou não fala? Quem já ouviu aqui falar de Martinho Lutero? Morreu faz pouco tempo, não faz? Foi ontem, uns 500 anos, né? Morreu em 1700. Faz pouco tempo, não faz? Queridos, e até hoje se falam dele. Alguém já ouviu falar do apóstolo Paulo? Quem já ouviu falar do apóstolo Paulo? Esse morreu ontem mesmo. Queridos, estes homens e essas mulheres, Dorcas, Júnia, eles marcaram a história. E até hoje o nome deles é falado nos púlpitos. Sabe por quê? Eles não viveram à toa. Diga: eu não vou viver à toa. Diga: eu não vou viver à toa. Amém. Queridos, esses dias uma pessoa está falando para mim que um homem, uma mulher, para viver feliz, ele tem que fazer algumas coisas. Eu dei risada, mas é uma verdade. Eu comecei a analisar. Para ele marcar a história, ele tem que plantar uma árvore. Eu falei: nossa, eu já plantei umas árvores. Quem já plantou árvore aqui? Que legal, vocês já marcaram uma parte da história. Eu vou na casa da minha avó, lá em São Paulo, e tem uma pracinha. E tem uma árvore lá. E cada vez que eu paro lá, minha avó fala assim: olha, filho, aquela árvore foi você que plantou. E eu fico: uau, eu fui embora de São Paulo, mas tem uma árvore lá que foi plantada por mim. E que legal. Ele disse também que um homem, uma mulher, para marcar a história, tem que ter um filho. Quem é que tem filhos? Levanta a mão. Opa, diga: eu já marquei outra parte da história. E também diz que para marcar o nome da história tem que escrever um livro. Quem é que já escreveu um livro? Precisamos marcar uma parte da história. Diga para o seu irmão: você precisa escrever um livro. Ou diga assim: ou então colocar um vídeo no YouTube. Já marca, não é? Queridos, nós precisamos marcar a história. Nós precisamos fazer alguma coisa para que o nome de Jesus seja glorificado. Entende o que eu quero dizer? Porque se nós vivemos para Ele,
nós temos que fazer alguma coisa que glorifique o nome dEle. Amém? Temos que fazer alguma coisa que marque o nome dEle. Que as pessoas olhem e falem, olha, você me falou aquilo e mudou a minha vida. Nós precisamos ser agentes do Senhor na vida das pessoas. Porque se nós vivemos, para Ele vivemos. Se morremos, para Ele morremos. Quer dizer, porque se nós vivamos, ou quer que nós vivamos, quer que nós morramos, o nome do Senhor tem que ser glorificado através da nossa vida e através da nossa morte. Porque tudo tem que ser para Ele. Amados, nós não podemos simplesmente deixar nossa história passar como se fosse um vento que passa e nós esquecemos. Quantos ventos já passaram na sua vida? Não é? Teve alguns ventos que marcaram a minha vida. Vou te falar qual foi. E marcou mesmo. Uma vez eu fui no Pico do Jaraguá. Quem aqui conhece o Pico do Jaraguá? E no Pico do Jaraguá, que dá para a rodovia, o primeiro pico que você vê, bem lá em cima na torre, tem um vento constante. E eu não sabia. E eu fui dando a volta na torre para ver o buraco lá embaixo. E o vento veio. E eu fiquei tremendo, não conseguia sair do lugar, porque eu quase caí lá embaixo. Então aquele vento marcou a minha vida. Outro vento que marcou a minha vida, 1997, o tufão de Itu destruiu a empresa que eu trabalhava. E outro vento, 2005, o furacão de Indaiatuba que derrubou a nossa igreja. Mas você vê como que o vento marca pouco? Quantos outros ventos já tiveram? Não é? Diga para o seu irmão, a sua vida não pode ser um vento. Porque o vento sopra, e a gente esquece dele. Não é verdade? Mas a história, ela fica. Quer ver? Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Viu? A história fica. Então você tem que marcar a história. Amém? Diga para o seu irmão, eu te faço um convite nesta noite. Vamos marcar a história para a glória de Deus. Amém? Vamos marcar a história para a glória de Deus. A igreja em Elias Fausto tem que marcar a história da cidade, pastor. Amados, a igreja tem que marcar a história de Indaiatuba, amém? E nós juntos temos que marcar a história do Brasil, de toda a América Latina, amém? Nós precisamos marcar a história. Porque, queridos, existem 1.500 leis contra a igreja. E uma ou outra a favor da igreja. E nós precisamos marcar a história, fazendo com que essa uma ou outra lei faça a diferença. Usufruindo do nosso poder, do nosso direito e exercendo a nossa cidadania como cidadão dos céus. Porque se nós formos cidadão da terra, só da terra, não ser igual todo mundo, não é? Que come, que bebe, que vai às festas e que não faz nada de diferente. É ou não é? Diga para o seu irmão, você pode comer, pode tomar suco. Você fala, eu passo mandar eu beber, né? Então, diga para o seu irmão, pode tomar suco, pode ir às festas. Porém, se você não fazer a diferença, você vai ser igual a todo mundo. Agora, se você comer, tomar suco, ir às festas e orar pelo enfermo, e ele for curado, você vai fazer a diferença. E quem vai fazer a diferença aqui, dá glória a Deus e aplaude ao Senhor, porque Ele tem que ser glorificado através da sua vida, porque Deus é um Deus de vida. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer valer a nossa fé. Queridos, o que vale, a Bíblia diz, o que vale a pena para o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não vale de nada. Eu posso ter o melhor carro do mundo, morar num castelo. Se eu não tiver Jesus, eu sou infeliz.
Porque por mais dinheiro que eu possa ter, por mais fama que eu possa ter, se o meu interior não tiver Deus, sempre vai ter uma lacuna, sempre vai ter um buraco, sempre vai sentir falta de algo. É por isso que as pessoas muitas vezes têm dinheiro, têm fama, mas vivem buscando algo e não conseguem preencher este algo. Queridos, você vê, tem pessoas famosas, por exemplo, que compra avião, que compra mansões, que vai aos melhores lugares do mundo, conhece as 7 maravilhas, aí achou pouco a 10ª, a 20ª, a 1000ª maravilha do mundo, e é infeliz. Conhece toda a fama e é infeliz. Muda de sexo até e é infeliz. E aí? Diga para o seu irmão, sem Jesus, não vale a pena. Eu vi uma entrevista esses dias atrás, de um rapaz, agora não é mais rapaz, mas de uma pessoa famosa. Foi infeliz a vida toda. Não se aceitava como homem. Aí foi ser modelo, famosa. Aí fez a operação para ver se ficava feliz. Fez a operação, né? Mudou o seu sexo. E aí perguntaram, e você está feliz? Ele disse, não, eu não estou feliz. Sabe por quê, queridos? Porque o problema daquela pessoa não era uma mudança de fenótipo, ou de genótipo, ou de estereótipo, ou de qualquer tipo que for. O que acontece é que as pessoas não conseguem descobrir, porque as pessoas vivem uma busca incessante de Deus, e muitas vezes por um puro preconceito, não conseguem reconhecer que o que apenas a pessoa precisava era de Jesus. Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes eu estava no teatro, e tinha uma plateia lotada, fazia centenas de pessoas rirem, e depois eu estava no meu camarim, e eu ia chorar. Sabe por quê, queridos? A fama do homem é passageira, o dinheiro acaba, e se a pessoa não tiver Jesus, ela é um sepulcro caiado, simplesmente é como um vaso, que não tem nada dentro dela. Mas quando a pessoa tem Jesus, ela é um vaso ornamentado, é um vaso preparado, e todos olham para ela, por mais que ela não tenha parecendo em formosura, todos olham para ela e dizem, você é diferente. E sabe por que as pessoas veem que você é diferente? Porque elas não tentam buscar algo em você, que é a luz do Senhor. Um dia uma pessoa esotérica olhou para mim e disse assim, Cleiton, você tem uma luz especial. Eu falei, eu sei, eu tenho uma luz especial mesmo, mas é uma luz diferente. Eu falei, é uma luz diferente mesmo. Mas o que é isso? Eu vou te falar o que é isso. Essa luz, ela vem acima do universo. Olha, nem na galáxia de Órion tem uma luz tão poderosa. Nem em Andrômeda tem uma luz tão poderosa. A pessoa foi se interessando, né? E a fonte da minha luz, ela é inesgotável. A pessoa ficou assim, falei, sabe de onde vem a minha luz? A pessoa, da onde? Vem de muito além do além. Porque eles gostam de saber do além, não é? A minha luz vem além do mundo dos vivos e dos mortos. A pessoa estalou o olho para mim. A minha luz vem de Jesus, porque morreu e ressuscitou, e intercede por mim todos os dias, e Ele está aqui. A pessoa encheu os olhos de lágrimas e começou a chorar. Sabe por quê, queridos? A sua luz é mais forte do que qualquer outra luz. Diga para o seu irmão, você nasceu para brilhar. A luz de Jesus jamais vai se apagar. Ele te escolheu, ainda no ventre da sua mãe, para você brilhar, para a honra e glória dEle. Aleluia! Não deixe a luz apagar, meu irmão. Não deixe a luz apagar. Quantas vezes nós deixamos a nossa luz apagar? Nós deixamos que a tristeza entre,
e a gente fica tudo borocochô. É ou não é? É igual o pastor falou. Tinha crente que não acreditava. Crente que não acredita é crente borocochô, meu irmão. É crente com a luz apagada. Não é? Está com defeito de fabricação. Crente tem que ter fé. Crente tem que fazer a diferença. Diga, eu sou crente. Eu sou cristão. E a minha luz faz a diferença. E eu tenho fé. E através desta fé, tudo vai mudar. Tudo vai melhorar. Para a glória do Senhor. Diga, eu vivo para a glória do Senhor. Aleluia. Queridos, nós temos que viver para Deus. Gálatas 2,19 diz assim: pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Diga, eu estou vivo para Deus. Eu vivo para Deus. Nós temos que fazer da nossa vida um presente para a sociedade. A sociedade precisa saber que você existe. E não tenha medo de falar do amor de Jesus Cristo. Não tenha medo de dizer, Jesus salva. Não tenha medo de falar, Cristo vive. Não tenha medo de falar, Jesus está em mim. E eu vivo para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle. Nós não temos outro fundamento. Eu falo todos os dias, a minha vida não tem outro sentido a não ser viver para Cristo. Queridos, não vale a pena viver para outro. As pessoas buscam a religião, buscam questões pessoais, mas só vai achar a solução em Jesus Cristo. A solução da sua vida não está numa religião. Quem curou a vida do pastor não foi uma religião. Se fosse uma religião, ele com certeza estaria morto. Mas como ele creu num Deus de vida, aí ele saiu pedindo para tudo quanto é de igreja. Aos olhos humanos, o mundo aí fora diz que cada igreja é uma religião diferente. Um grande erro, né? Diga assim, eu não tenho religião. Eu tenho Jesus como Salvador da minha vida. Diga, Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Amém. As pessoas instituem religiões, mas o Senhor institui o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E glória a Deus que nós não somos religiosos. Então nós podemos orar. Um orou aqui, outro orou ali, outro orou lá fora do país. E aí o que aconteceu? Como não é religião, é Jesus. Ele foi restaurado. E como não é religião, é Jesus, você também vai ser restaurado. Você também vai ser liberto. Você também vai ter uma vida abundante. E os seus sonhos vão se tornar uma realidade. Porque aquele que crê vai ver a glória de Deus. Nós não temos que nos preocupar, queridos. Nós só temos que simplesmente crer. Não se preocupe com o que é a vez de comer ou vestir. Não se preocupe com o que é a vez de falar. Porque no mesmo momento você é dado através do Espírito Santo. Quem disse isso foi Jesus Cristo. E as palavras dele são verdadeiras. É só nós crermos, nós vamos ver sim a glória de Deus, como diz Isaías 43. Nós não temos que ter medo de nada. Nós temos que apenas aprender a confiar. É como nós cantamos aqui hoje. Eu não tenho medo. Eu entro na nuvem e não tenho medo. Entre na nuvem de glória e não tenha medo. O Senhor vai te guiar. O Senhor vai te dar. Porque se você vive, para Ele você vive. Se você morre, para Ele você nasce. E quero dizer, quer você morra, quer que você viva, vai ser para a glória de Deus. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Que você possa nesta noite entender que Jesus é um Deus todo-poderoso. Ele é um Senhor da vida. E porque Ele é o Senhor da vida, Ele vai acabar com toda a morte que está dentro da sua casa. Às vezes você está chorando dentro da sua casa, está com problemas dentro da sua casa, está com situações na família, que é uma verdadeira morte para você. Mas entrega tudo isso na mão do Senhor, porque tudo mais Ele fará. Nós temos que aprender a confiar nele. Queridos, quantas vezes eu achava que a minha família ia ser destruída. Eu olhei muitas vezes para a minha família e dizia assim, só por Deus. E glória a Deus que era só por Ele mesmo. Por isso hoje todos estão firmes, fortes e prosperando para a glória do Senhor. Filhos, não desistam.
Não desistam de ser a realização dos sonhos de Deus para a terra. Amém? Diga assim: eu sou a realização dos sonhos de Deus para esta terra. O Senhor sonhou com a minha salvação. Ele me desejou. Por isso Ele enviou Jesus Cristo para morrer e ressuscitar pela minha vida. Eu sou fruto dos sonhos de Deus. E eu vivo exclusivamente para Deus. Aleluia. Queria que você ficasse em pé agora e fechasse seus olhos. Feche seus olhos agora. O Senhor, Ele sempre vai ter o melhor para nós. Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai te deixar. Nós vivemos para Ele. 2 Coríntios 5,15 diz assim: e Ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Vou ler de novo para poder marcar a sua vida. 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Você não pode mais viver para você mesmo, porque Jesus morreu por você. Feche seus olhos. Quantas vezes nós queremos viver para nós mesmos? Quantas vezes esquecemos que a nossa vida vale a pena? E às vezes até falamos: era melhor morrer, era melhor desistir. Eu não consigo mais viver dessa maneira. Queridos, as lutas vêm, mas elas passam. E no final de cada luta sempre há um testemunho de vitória. Hoje nós vimos um testemunho de uma grande luta. E visualizamos aqui uma grande vitória. Um decreto de uma pessoa ficar paraplégica. Um decreto de morte. E então, porque era servo do Senhor, e porque a igreja orou, viveu e está aqui hoje no nosso meio, Jesus continua ressuscitando os mortos. 2% de vida é igualzinho à morte. 2%, queridos, perto de 100 é muito pouco. É 2 chances em 100. Isso é muito sério. O Senhor está te dando uma nova chance. Quantas vezes nós jogamos nossa vida fora, pecando, errando, fazendo escolhas erradas. Em vez de orarmos, nos entregamos aos vícios, nos entregamos às prostituições, ao pecado, à lascívia, aos pensamentos enganosos. Mas hoje o Senhor está te dando uma nova chance. Hoje o Senhor está te mostrando que vale a pena viver para Ele, somente para Ele. O Senhor está te mostrando nesta noite que vale a pena viver para Ele. Não desista mais. Não desista mais. Feche seus olhos agora. Comece a olhar para as suas lutas pessoais. E comece a enfrentar elas. Dizer: eu vou vencer você. Olhe para o espinho que às vezes está na sua carne. E fale: eu vou vencer você. Olhe para a situação que às vezes te faz cair e diga: eu vou vencer você. Olhe para o seu inimigo e diga: eu vou vencer você. Eu já venci em nome de Jesus. Comece a dizer para aquele que te afronta,
aquele que tenta subtrair a sua fé. E diga: embora muitos acham que minha fé é fraca, a minha fé, por mais pequena que seja, ela pode mover os montes. Queridos, o Senhor não mandou você ter uma grande fé. Ele disse uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Queridos, que fé é essa? Do tamanho de um grão de mostarda? Você tem noção do que é um grão de mostarda? Uma pequena, uma micro semente. Ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover os montes. Qual é o monte hoje que está na sua frente? É a indignação? É o pecado? É a desistência? É aquele pecado de estimação oculto? Usa a sua fé agora. Manda ele embora. Usa a sua fé agora. É a enfermidade que todo dia bate na sua porta. É o passado que te acusa. É a dor lá de trás. O que é que dói? Qual é o monte? Você é dele. Você vive para ele. E tudo isso é capaz de mudar, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. É um casamento que às vezes não está dando tão certo. São palavras que machucaram. O que é hoje que faz com que você esqueça que você tem um Deus de vida? Começa a orar agora. Começa a orar agora. E declarar: Senhor, talvez a minha fé era menor do que um grão de mostarda, mas Senhor, por mais pequena que ela seja, eu te peço, acrescenta-me fé, dai-me poder, dai-me o chão, muda a minha atitude. Eu quero ter a atitude de um verdadeiro, de uma verdadeira adoradora. Eu quero mudar de atitude. Eu quero mudar de direção. Eu quero mudar, Senhor. E às vezes eu não consigo, porque a minha atitude é uma atitude ainda de pecado, de erro. Eu lembro do meu passado. Eu não consigo largar o passado. E o passado às vezes gera morte. Começa agora a ordenar que todo espírito de morte do passado saia da sua vida. Comece a ordenar que tudo aquilo que te afasta de Deus saia. Expulse todo o porceiro, toda situação que não te deixa ser um canal para a glória de Deus. O inimigo, ele muitas vezes não quer que você marque a história da sua família, não quer que você marque a história da sociedade, não quer que você seja um homem ou uma mulher de expressão. Ele quer sucumbir você, ele quer apagar a sua luz. Mas comece a dizer para Jesus: brilha, Jesus, brilha em mim, Jesus, brilha através de mim, Jesus. Pai, me faz iluminar a minha família, a minha casa, o meu bairro, a minha rua, a minha cidade, o meu país e as nações para a glória do teu nome. O Senhor quer te usar, porque há muitas nações que ainda não conhecem Jesus Cristo. Há muitos povos, aqui mesmo no Brasil, há povos que ainda não conhecem o nome de Jesus. E você precisa se levantar, porque ainda no Brasil, há muitos que não conhecem o verdadeiro amor de Deus. Há muitos na Bolívia que não conhecem o verdadeiro amor de Deus. Há muitos no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, no Suriname, na Guatemala. Há muitos precisando do Senhor. E o Senhor quer usar esta nação. O Senhor quer usar a cidade de Elias Fausto. Quer usar Salto, Indaiatuba. Quer usar nossas cidades, estados e nações. Comece a dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor.
Senhor, a esse povo aqui. Tu és o Senhor que vive para sempre. E muitos estão aqui hoje, Pai, mas não queriam estar aqui, não tinham mais forças para estar aqui, mas o Senhor os trouxe. E eu te peço nesta noite, ressuscita o teu poder na vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem e criança neste lugar. Senhor, nossa vida não pode ser como um vento que só marca quando destrói. Oh, rebaramanagashuri andarabarás. Que a nossa vida marque a história da nossa cidade, a história da nossa nação, a história das nossas famílias. Tu és fiel, Senhor, e Tu és capaz de mudar, ó Deus, a história de cada homem, de cada mulher aqui, de cada igreja representada. Pai, Tu és poderoso para mudar a história de cada um que vai ouvir esta palavra pela internet. Tu és poderoso para mudar a história de cada um. Oh, rebarabalabashuri derebarás. Muda a nossa história, muda, Senhor, nosso interior, muda, Senhor, renova todas as coisas, derrama o Teu bálsamo sobre os corações, derrama, Senhor, o Teu bálsamo, Senhor, em cada coração. E aqueles que não tinham mais força para lutar, restaura as forças nesta noite, restaura as forças do Teu povo nesta noite, e dá um novo tempo, uma nova história, um novo significado para cada vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.